A empatia, ela está sujeita a efeitos de saliência, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma certa tendência a ter empatia quando as vítimas e os eventos são concretos e vívidos, né? E a gente tem dificuldade a ter empatia com aquilo que não é concreto e vívido. O Hoffman, que é o autor desse livro aqui, chama, né, essa empatia de viés do aqui e agora. O Posner, que já foi também lembrado pelo Rodrigo, né, que é um juiz norte-americano e um acadêmico importante também, ele chama o viés do aqui e agora no campo do direito de heurística da disponibilidade. E ele explica a heurística da disponibilidade dessa forma. Ele diz, a heurística da disponibilidade acontece quando, e ele falando como juiz, né, atribuímos um peso exagerado às nossas impressões vívidas e imediatas e então damos uma atenção exagerada aos sentimentos, interesses e humanidade das partes que estão no tribunal. Parênteses, eu acho que ele está sendo otimista aqui, né? Embora ele esteja sendo pessimista, eu acho que ele está sendo otimista ao entender que os juízes simultaneamente levam em consideração as emoções de todas as partes. Eu acho que na medida em que eles estão tendo empatia com uma parte, eles já estão ignorando de alguma forma a outra parte. Então acho que em relação a isso ele está sendo otimista, mas aqui entra a parte que me interessa mais, né? E deixamos de dar atenção para as pessoas ausentes que também serão afetadas pela decisão. Você não precisa de muita empatia para se sensibilizar por um litigante bem representado fazendo uma solicitação diante de você. O desafio para a imaginação empática consiste em conseguir se sensibilizar ao refletir ou ler a respeito das consequências do litígio para os ausentes, normalmente desconhecidos ou até mesmo não nascidos, que serão afetados pela decisão. Vamos lá. Relacionado ao efeito da saliência, isso aqui poderia ser talvez um 5B e depois ter um 5C e assim por diante, porque eu acho que tem uma conexão, né, entre essas coisas que eu vou falar agora, né, e o efeito da saliência. Você tem esse problema daqui, que a empatia pode operar contra a igualdade e a justiça, ou contra princípios da igualdade e princípios de justiça. E o Batson, que é aquele desenhado ali na figura ali em cima na direita, ele tem várias pesquisas que mostram, né, como que a empatia pode ser prejudicial para princípios de justiça e de igualdade, e um dos mais importantes é esse, né, Immorality from Empathy Induced Altruism. E nesse caso ele apresenta a situação da Sherry. Então a Sherry é uma menina que está numa fila, né, ela está precisando, ela tem uma doença que é uma doença terminal, ela precisa de um transplante de órgão, ela está num determinado lugar na fila, bem atrás de outras pessoas que precisam até mais do que a Sherry, né, e mais rápido do que a Sherry desse transplante de órgão, e aí ele apresenta uma situação para as pessoas, onde as pessoas têm que tomar uma decisão sem qualquer tipo de empatia, né, sobre se eles vão colocar a Sherry na frente ou se eles não vão colocar a Sherry na frente da fila. Eles têm uma situação que é uma situação de baixa empatia. A situação de baixa empatia, o experimentador ele pede para as pessoas lerem uma história que a própria Sherry teria contado, né, sobre as suas dificuldades, sobre o seu drama pessoal, mas pede para o decisor não se envolver emocionalmente com aquele caso e tentar decidir da maneira mais objetiva possível. E um terceiro caso, que é um terceiro caso de alta empatia, onde ele pede para as pessoas se envolverem com aquela história. E aí o que acontece? No caso, não no caso de ausência de empatia e não no caso de baixa empatia, mas sim no caso de alta empatia, né, as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, passam a ficar dispostas a colocar a Sherry na frente da fila. E o curioso é que se você pergunta para as pessoas se aquilo é o correto ou o justo, as pessoas dizem que não, né? Então elas sabem que elas estão ferindo tanto, né, uma regra, né, de justiça
procedimental, quanto causando um problema que é um problema que fere a justiça substancial, né? Porque outras pessoas precisam mais do que a Sherry e de forma mais rápida do que ela. E ainda assim, né, as pessoas fazem esse tipo de coisa. E a gente tem casos também parecidos com esses no direito.